Eu gostaria de falar, quero aqui falar a respeito da reunião que participei na última sexta-feira na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, a reunião da Comissão Política Nacional. Comissão Política Nacional do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, que debateu o 13º Congresso que nós deveremos realizar nesse mês de novembro próximo deste ano de 2013. Realizaremos o nosso 13º Congresso. E como não estamos em um ano eleitoral, o objetivo maior do nosso Congresso é fazer uma atualização do quadro político, uma atualização das nossas posições, das nossas ideias, e assim seguir com segurança fazendo política nesse país, a boa política, a política que muitos dos jovens brasileiros e muito da população brasileira entende como não sendo algo nobre. Tamanho o grau de deteriorização da política brasileira. Entretanto, é exatamente pela política que tudo acontece, não só em nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro. São decisões políticas que dão rumo, não a uma nação, mas exatamente à vida de todas as pessoas, porque as nossas vidas dependem de decisões políticas. Agora há pouco ouvíamos o senador Figueiró falar a respeito da necessidade, da importância do investimento maior por parte da Petrobras no gás no Brasil, e não só no gás, mas investimentos efetivos no Brasil. Instantes anteriores, ouvimos o senador Paim falar a respeito da luta dos trabalhadores brasileiros pela garantia, pela manutenção, pelo fortalecimento da CLT. Ou seja, são todas decisões políticas que estão ou não sendo tomadas que interferem diretamente na vida da pessoa. Então, com o objetivo de organizar o nosso 13º Congresso, iniciar a organização do nosso 13º Congresso, é que nos reunimos na última sexta-feira para prepararmos o debate inicial que ocorrerá na reunião no final do mês de março do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. E eu quero aqui destacar, senhora presidenta, que Renato Rabelo, que é o presidente nacional de nosso partido, iniciou nossa reunião destacando a importância desse ano de 2013. Entendemos que 2013 é um ano-chave, dizia Renato, um ano-chave que concentra fatores externos e internos, definidores de tendências e perspectivas, tendo em vista as eleições de 2014. Ou seja, sabemos que, mesmo não sendo um ano eleitoral, 2013 é um ano de início de todo o debate político acerca da sucessão de 2014. Portanto, estamos sugerindo duas grandes temáticas para o nosso próximo Congresso em novembro desse ano. O primeiro é um balanço, não só dos últimos 4 anos, quando realizamos o nosso último congresso há 4 anos, mas um balanço dos 10 anos, principalmente, um balanço profundo, dos 10 anos do governo do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma. E um balanço bem feito nos permitirá o estabelecimento de perspectivas para o nosso partido e das bandeiras que seguiremos defendendo Brasil afora, senhora presidente. Então, esse é o primeiro grande tema. E o segundo é um balanço do curso geopolítico, da situação da crise-sistema do capitalismo desde o nosso 12º Congresso em 2009. Ou seja, nós vivemos já há alguns anos sob uma crise-sistema do capitalismo internacional, que é o capitalismo mundial, que é a essência do próprio capitalismo. Primeiro, tudo começou com a crise norte-americana, com a debacle da economia norte-americana. E quando todos pensavam de uma recuperação da economia mundial a partir da economia norte-americana, vem a União Europeia e também se afunda numa profunda crise que segue até nos dias atuais. Então, entendemos esse como o segundo grande tema a debatermos em nosso Congresso. E já na avaliação inicial do desenvolvimento do país, nós temos o entendimento que a eleição do presidente Lula, a sequência de seu governo, a eleição da presidenta Dilma, a sequência de seu governo, foram, sem dúvida nenhuma, uma das maiores conquistas do povo brasileiro dos últimos tempos. E eu repito, uma das maiores conquistas do povo brasileiro dos últimos tempos. Claro que com isso eu não estou dizendo que o Brasil
que no Brasil tudo está perfeito, que no Brasil tudo está resolvido? Obviamente que não. Entretanto, nós falamos de um país que tem quase 200 milhões de habitantes, cada um com a sua cultura, cada um com a sua cabeça. Um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com uma desigualdade social agravada ainda pela desigualdade regional. Um Brasil que tem uma jovem democracia em construção. Então é desse Brasil que nós falamos. E esse Brasil, sem dúvida nenhuma, encontrou o caminho. E quem diz isso não sou apenas eu nesse discurso muito singelo, mas quem diz isso é a população quando questionada, quando perguntada. E aí, senhora presidente, o que a gente tem visto é que o debate já se iniciou. E eu gosto muito do debate, porque eu acho que o debate mais ajuda do que atrapalha. Inclusive, o debate, senador Raupp, do contrário, eu gosto muito de ouvir as críticas, porque eu sou daquelas que entendo que tudo se move com base não só da concordância, mas muitas vezes do contraditório. Então, críticas, quando são produtivas, elas são muito importantes. Quando são construtivas, elas são muito importantes. E nós iniciamos um momento como esse, de um grande debate nacional. Porque quando nós enfrentamos um processo eleitoral, nós não enfrentamos apenas a disputa entre duas pessoas, um homem ou uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres. Não. O que nós enfrentamos são disputas de projetos políticos de nação, de projetos políticos para estados e para municípios. Infelizmente, não é? Nem sempre assim o processo eleitoral é visto. As pessoas ainda entendem escolher os seus candidatos pelo qual elas têm mais simpatia ou não. Esse é da minha cidade e por isso eu voto nele. Esse é do meu estado ou essa é do meu estado, da minha cidade e por isso eu voto nela. Não, está errado. Está errado. Eu acho que amigo não deve votar em amigo. Nós devemos votar em cima da plataforma política. Aliás, essa é uma das reformas que nós precisamos vivenciar, a reforma política. Uma das reformas. Porque a política no Brasil gravita em torno de pessoas. Os partidos políticos no Brasil não são reconhecidos nem respeitados como são mundo afora. A Vanessa, o senador Raupp, a senadora Anamélia, o senador Álvaro, o senador Paim, todos nós passamos, os nossos partidos ficam, as nossas ideias ficam. A legislatura, eu chego agora no Senado, mas fui deputada durante 3 mandatos, e uma legislatura era diferente das outras. As pessoas mudavam, mas os partidos eram os mesmos, as ideias as mesmas. Então, o que nós precisamos é isso. E quando nos aproximamos de uma eleição tão importante, o que nós precisamos debater é exatamente isso, o projeto para o Brasil. E é nesse aspecto que o nosso partido, senhora presidente, de uma forma muito firme, lúcida e madura, avalia como uma das maiores conquistas a vitória do presidente Lula, da presidenta Dilma, porque vem, de fato, operando mudanças importantes. E nós queremos mais mudanças, entendemos que cada eleição, que esse leque de forças aliadas vence, deve ser vista como o próximo grande desafio para promover novas grandes mudanças. Eu vejo o senador Raupp aqui, presidente nacional do PMDB, que esteve na festa comemorativa aos 30 anos do Partido dos Trabalhadores e aos 10 anos do partido no poder. E eu percebi, pelas matérias que li, que o PT, o Partido dos Trabalhadores, deu uma conotação um pouco diferente àquela festa, porque não era só a festa do PT, era a festa das forças aliadas. Lá estava o senador Raupp, presidente nacional do PMDB, lá estava o Renato, presidente do meu partido, lá estava o vice-presidente nacional do PSB, representantes de todos os partidos que compõem a base aliada do governo, porque é isso, o governo brasileiro não é feito por um único partido, é feito por uma colisão de partidos. Então eu acredito, senhora presidenta, que nós faremos um rico debate. Nosso 13º Congresso, a cada Congresso, nós procuramos reunir a militância, os filiados em todos os estados brasileiros, em todas as cidades, em cada ruela, em cada avenida, em cada local de trabalho, de estudo, de moradia, reunir o máximo de pessoas que nós pudermos, e fazemos isso em todos os nossos congressos, para debater a política, porque o povo brasileiro tem que debater e participar efetivamente da política. Fazer o balanço, ver o que é bom, mas ver também os defeitos. E é aí que eu fico animada, porque quando eu vejo o presidente nacional do PSDB subir à tribuna do Senado e criticar os 13 erros do governo,
Primeiro 13, por quê? Porque é o número do partido da presidência, mas, repito, o governo brasileiro não é feito por um partido. A responsabilidade tem se dividido com todos os partidos que compõem a base aliada. Quando eu vejo isso, eu não vejo, ao lado disso, um projeto mais avançado que consiga convencer a população. Porque um projeto avançado não passa pela volta da privatização. Um projeto avançado não passa pelo fim da defesa da CLT, senhora presidenta. Não passa por isso. Um projeto avançado não passa por mudanças da política externa brasileira, que é uma política externa que vem procurando diversificar as nossas relações. Nesse tempinho que a senhora, aliás, bastante tempo que Vossa Excelência me dá, senadora Ana Amélia, eu concluo nesse exato tempo. Aliás, eu dizia, nossas relações não devam ser só com Venezuela, com Argentina, com Uruguai, Paraguai, países do Mercosul, mas deve ser com China, com Estados Unidos, com a União Europeia, com a África. E essas foram as mudanças que nós vivemos nessa última década em nosso Brasil. É por isso que, senhora presidenta, eu fico feliz de ver que não apenas nosso partido, o PCdoB, mas o Congresso brasileiro, a sociedade brasileira deverá estar muito envolvida nesse debate. Se Dilma é melhor do que qualquer outro candidato ou não, pessoalmente eu não sei. Agora, politicamente, nós temos muitas razões, que vão muito além de 13 razões, muitas razões para entender da importância, da necessidade, da continuidade desse projeto político que vem sendo aplicado no Brasil, porque é a continuidade que vai permitir o avanço. E o Brasil tem muito a avançar. A gente vê críticas em relação à Petrobras, acho que críticas têm que ser feitas, mas a gente vê uma Petrobras forte, com uma perspectiva, com a lei do pré-sal, que mudou a relação, muito importante, que dará, sim, ao país uma capacidade muito maior de investir em saúde e, principalmente, em educação, que é o que nosso país precisa. Então, eu concluo dizendo dessa nossa reunião da última sexta-feira e do nosso grande esforço para envolver o povo brasileiro nesse grande debate. Obrigada, presidente. Obrigada, senadora Vanessa Gradiotin. Eu convido